Descaso, o centro administrativo que custou mais de R$ 1 bilhão para abrigar repartições do GDF em 2014, nunca foi usado. Leilão do Hotel Nacional é suspenso por falta de interessados. No quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre arritmia cardíaca e morte súbita. E ainda, saiba a diferença entre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Olá, eu sou Renata Dourado e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Sem solução para a novela do Centro Administrativo daqui do DF, em Taguatinga, a estrutura continua abandonada. A obra foi inaugurada em 2014 e deveria abrigar 13 mil funcionários do GDF, mas até agora ninguém foi para lá. A intenção era gerar uma economia aos cofres públicos com a migração de órgãos que atualmente pagam aluguel em prédios aqui no plano piloto, mas, no lugar das promessas, o complexo, imagine você que custou R$ 1 bilhão em investimentos, virou uma vila fantasma. Uma estrutura imponente. São 14 prédios que ocupam um terreno de mais de 180 mil metros quadrados. Mas tudo isso que foi construído para ser o centro administrativo do governo do Distrito Federal nunca abrigou qualquer repartição pública. É um dinheiro jogado fora, né? É um desperdício, né? Porque até então, nós pensou que ia servir para alguma coisa e até hoje nada. Tem um bom tempo que está largado mesmo e é um desperdício de dinheiro público, né? Tem um tempo já que tem projetos para trazer serviços públicos para cá, mas até agora nada. Hoje o governo gasta aproximadamente 82 milhões de reais por ano com aluguéis de órgãos que poderiam ocupar esse centro administrativo. Nós procuramos o secretário de Planejamento para falar sobre o assunto e informou que se as sedes viessem para cá, o GDF teria que pagar 276 milhões de reais ao ano para ocupar o complexo, além do custo do chamado enxoval. Móveis, computadores e equipamentos de telefonia, por exemplo. Tenho até medo se ele for realmente efetivado, porque um complexo desse tamanho para uma infraestrutura aqui que tem em volta, receber um tanto de secretaria que a gente tem aqui, pode ser que isso aqui vire um caos. O centro administrativo é alvo de 60 processos judiciais, entre eles o que trata do alvará de funcionamento do prédio. O empreendimento pertence a um parceiro privado formado por 2 empresas e foi inaugurado no apagar das luzes do governo Agnello Queiroz no dia 31 de dezembro de 2014. Você vê, né, Cláudio? Boa tarde para você. É o que a gente costuma falar aqui. Falta preparo, falta estrutura, falta tudo. Você vê uma estrutura tamanha, deste tamanho, realmente para abrigar funcionários, enfim, servidores, que hoje em dia o GDF está pagando aluguel e 4 anos se passaram e continua lá. Exatamente, são quase 130 mil metros quadrados de área construída. É um complexo que foi dimensionado para receber toda a estrutura do governo do Distrito Federal. Mas foi uma obra de um governo do qual o atual governo é adversário ou era adversário político. O que é que aconteceu? Eles resolveram não ocupar o espaço que foi contratado para isso. Houve ali uma parceria público-privada entre o GDF e empresas que construíram aquilo. Há acusações de corrupção, ok, que se apure, que se puna, que se prenda, que se devolva o dinheiro eventualmente tomado ali naquela obra por agentes públicos. O que não pode é virar uma obra fantasma, virar uma obra, embora acabada, abandonada pelo próprio governo, uma obra que está se deteriorando. Há um contrato assinado, isso é inexorável, essa conta será paga. Adivinha por quem? Por nós. Enquanto isso, as autoridades, de maneira irresponsável, vão empurrando isso com a barriga, sem tomar nenhuma providência. Não tem ninguém preso por ter qualquer irregularidade que foi ali. Não se conhecem consequências dos processos, das ações, das investigações que foram abertas em torno daquela obra. Mas o fato é que o GDF continua gastando alguma coisa próxima dos 20 milhões de reais por mês com aluguéis, tendo aquele prédio ali que poderia ocupar pelo prazo que é contratado de 50 anos, ao final do qual o prédio passa a ser incorporado ao patrimônio do GDF. Enfim, o fato é que nisso tudo, minha gente, todo esse dinheiro que vai ser pago, um dia será pago,
o consórcio que construiu o centro administrativo vai sair do nosso bolso. Essa que é a verdade. Aquelas autoridades que, por interesse político, partidário, ideológico, sei lá o quê, ou pessoal mesmo, boicotaram o centro administrativo, essas pessoas vão passar absolutamente em branco, sem pagar nada por isso, sem serem responsabilizados por isso. Inacreditável, né? E olha, por falta de interessados, o leilão do Hotel Nacional foi suspenso na noite de ontem, mas a Justiça já agendou uma nova data, será dia 27 deste mês. O lance inicial é de R$ 92.600.000, a metade do valor da primeira proposta. O primeiro lance do prédio era de R$ 185 milhões. Sem retorno de interessados, o preço caiu para 129 milhões. E mais uma vez sem propostas, o valor inicial foi reduzido novamente. Agora o lance inicial para o 27 de novembro é de R$ 92.600.000. O hotel foi criado um ano após a inauguração de Brasília e hospedou políticos, diplomatas e celebridades. A rainha Elizabeth e o príncipe Philip já estiveram nele durante a visita ao Brasil. O Hotel 5 Estrelas foi colocado à venda para pagar dívidas da antiga empresa responsável pelo local. É um hotel histórico, mas superestimaram aí o valor, Cláudio? Não, é porque é assim mesmo que funciona, né? Investidores que compram, que fazem um investimento como esse de arrematar um hotel nesse valor, eles são muito bem aconselhados do ponto de vista jurídico. Eles sabem que não comparecendo a um primeiro chamamento, vai derrubar o preço. Aí vai derrubando o preço até chegar no valor que eles consideram uma pechincha e vão lá e arrematam o hotel. Esse hotel é depositário de uma história notável de Brasília. E Brasília, por ser uma cidade muito nova, muito jovem, precisa começar a preservar a sua história. Esse hotel não pode deixar de existir, tem que continuar. Seja quem for o grupo que o arremate, tem que retomar esse hotel. O hotel tem uma história incrível, não apenas do ponto de vista do recebimento e acolhimento de dignitários estrangeiros, de autoridades de todos os tipos, celebridades e tal. Esse hotel foi sede, por exemplo, durante vários anos, do Festival de Cinema de Brasília. Há muito charme na história desse aí. É um hotel belíssimo, de acomodações muito confortáveis, quartos amplos e tal. Eu acho que, ainda bem que ele vai ser arrematado. É preciso lembrar que a empresa mencionada, que não foi mencionada, é do grupo Canhedo, que arrematou o Hotel Nacional uns anos atrás e também enrolado em dívidas, acabou agora tendo que entregá-lo a leilão. Pois é, e olha, Na Hora da rodoviária do Plano Piloto não vai funcionar na próxima sexta e sábado. O atendimento ficará suspenso para reparos na rede. Quem precisar dos serviços do Na Hora poderá procurar os outros postos do DF que funcionarão normalmente. Na sexta, os postos funcionam das 7h30 da manhã às 6h30 da tarde e no sábado das 7h30 da manhã até a 1h da tarde. E o Detran interditou a saída do Eixinho para o Eixão na saída da 116 Sul. Isso porque com as chuvas foi aberto no asfalto um buraco de mais de 2 metros de profundidade. Olha só o tamanho do buraco causado pelas chuvas. Um perigo que fez a Defesa Civil do DF recomendar o bloqueio da pista enquanto o problema não é resolvido. Desde as 9h30 da noite desta segunda-feira, o trecho que liga o Eixinho ao Eixão, na altura da 116 Sul, está bloqueado pelo Detran. O trânsito na região ficou pesado durante a manhã e o motorista que foi pego de surpresa precisou escolher outro caminho para chegar ao destino. De acordo com o presidente da Nova Cap, não há risco de desabamento do asfalto e, se não chover, o trânsito pode ser liberado ainda nesta terça-feira. As equipes da Nova Cap já estão lá fazendo a manutenção. Nós vamos fazer um novo encabeçamento do viaduto com blocos de pedra, com bastante pedra, e nós acreditamos que até o final do dia deve estar pronto esse encabeçamento e estará então devolvido às pessoas para utilizar. Não tem nenhum risco de queda, desabamento ou algo parecido. E olha, você já se sentiu constrangido por uma brincadeira inadequada no ambiente de trabalho? Muita gente, por vergonha ou medo de perder o emprego, acaba não denunciando. Mas é preciso combater esse tipo de violência. O Ministério Público do Trabalho lançou uma cartilha para ajudar a esclarecer esse tipo de comportamento.
24 páginas de perguntas e respostas para entender melhor o que é assédio sexual. A cartilha, que demorou quase um ano para ser elaborada pelo Ministério Público do Trabalho, traz informações atualizadas de um assunto que chegou a ser deixado de lado pelo meio jurídico. Violências relativas à saúde e segurança no trabalho acabaram sendo sempre incorporadas no conceito de assédio moral e as pessoas pararam de falar de assédio sexual. Até porque a palavra sexo, por si só, ela acaba gerando, às vezes, um desconforto nas pessoas, é uma palavra evitada. Aí o assédio moral soava um pouco, uma coisa mais leve. Para evitar confusão, a procuradora explica a diferença entre assédio moral e sexual. Se eu me utilizo para o constrangimento, para a intimidação ou para a chantagem de condutas com conotação sexual, ou se o objetivo, uma vantagem sexual, um benefício sexual diante de outra pessoa, é assédio sexual. O sentimento da vítima muitas vezes será o mesmo, o desconforto, a intimidade violada, a dignidade violada, mas se as condutas são sexuais ou se o objetivo é sexual, nós não falamos mais de assédio moral. Para ter acesso à cartilha, basta acessar o site do Ministério Público do Trabalho ou ir a qualquer órgão ligado ao Ministério. E você vai ver a seguir no quadro Consulte o Doutor. Vamos falar sobre arritmia cardíaca e morte súbita. O Band Cidade volta daqui a pouco, eu espero você.